A gente vai falar do cubismo hoje e algumas questões também pertinentes ao primitivismo, que permeiam não só o cubismo, mas todos esses movimentos que a gente chama de vanguardas aí do começo do século, como o fauvismo e etc. É uma questão importante da gente tratar. Então vamos lá. Uma contextualização. É engraçado que agora a contextualização fica meio parecida todo dia, né? Porque a gente está na mesma época do começo do século, e aí no começo do século está acontecendo as mesmas coisas ali, né? Enfim, a gente ainda está no período do imperialismo. Eu estou falando isso no começo do século XX, mas eu também estou falando isso no começo do século XXI, tá? Não esqueçam que a gente. Enfim. Mas enfim, começo do século XX. O imperialismo está ali rolando solto, muitos territórios coloniais na África, na Ásia, na Oceania e na América. Vários países da América, às vezes a gente tem essa percepção que eles só conseguiram a independência ali para o final do século XIX, e aí no século XX estava todo mundo suave, mas não foi bem assim, né? Então, vários territórios não europeus ainda estavam sob domínio da Europa, nesse período ainda. E aí, lá na Europa, estava crescendo cada vez mais esses estudos etnográficos. A etnografia não sei se seria um ramo ou um método da antropologia, mas enfim, esses museus, eles basicamente coletavam objetos e outras coisas desses territórios coloniais para estudar e expor ao público. Às vezes esses museus tinham pessoas também desses lugares, uma coisa extremamente problemática, né? Vocês já devem ter ouvido falar de zoológicos que expunham pessoas da África, né? Em 1906 isso ainda existia, na mesma época que a gente vai falar, por exemplo, do Matisse e do Picasso tendo suas conversas. Então, coisas bizarras do século XX. Como vocês sabem, Paris era esse grande centro artístico-cultural da Europa. Era ali que as vanguardas estavam fervilhando com mais força, né? E além desses museus etnográficos, esses objetos dos territórios coloniais, eles estavam indo parar em coleções particulares e passaram a ser temas também de exposições artísticas. Eles estavam chegando a esse patamar de arte. E aí, né, tem todo esse rolê de quem que estava chamando isso de arte, estava chamando isso de arte, mas não estava considerando quem fez aquilo como artista, o que é esse conceito de arte, de onde veio esse objeto, tirou do contexto a que ele serviria, contexto simbólico de uso. A gente vai falar disso mais para frente. Estava muito na moda, principalmente, umas estatuetas e máscaras africanas nesse período. O pessoal estava colecionando, expondo e ficando cada vez mais interessados na visualidade desses objetos pelo uso da geometria, pela solução geométrica nos corpos, nos rostos e tudo mais. Claro, lembrando que, enfim, a África é um continente gigantesco, existem inúmeros povos lá, então essa preferência ia para certos grupos étnicos dali, né? Não quer dizer que a África inteira produzia ou produz arte nesse sentido, né? São povos plurais. Inclusive, a galera era tão aleatória na Europa que, tipo, confundia coisa da África com da Oceania porque achava parecida a geometria, enfim. Eles não estavam muito preocupados com essa exatidão, assim. Coisas de europeu. E aí tinha essa moça, essa escritora e poetisa do século XX, que eu não sei pronunciar o nome dela, a gente vai falar que é Gertrude, a gente fala que é assim, Gertrude Stein. Ela colecionava arte moderna e ela começou a apoiar esses artistas vanguardistas, principalmente o Picasso, Matisse, ela colecionava Cézanne, toda essa galera aí.
E aí ela fazia reuniões semanais com os que estavam vivos, no caso, né? O Cezanne já tinha morrido. Cezanne tinha morrido. E aí, numa dessa reunião, assim, tava o Matisse conversando com o Picasso. Nossa, Picasso, tudo bom, meu amor? Tudo bom? Meu amor, nada, eles iam ser rivais a vida inteira. E aí, o Matisse mostrou uma estatuetinha pro Picasso, uma estatueta africana. Picasso achou muito da hora visualmente, assim, nossa, era isso que eu precisava de solução visual para conseguir pensar melhor um retrato da Gertrude que eu tô fazendo, blá blá blá. E aí, nisso, o Picasso entra numa vibe ali de ver nesses trabalhos africanos uma possibilidade de expandir o que ele estava fazendo enquanto arte, assim. Então, em 1906, ele tem esse contato com a arte africana através de Matisse, principalmente. Em 1907, acontece uma exposição retrospectiva do Cezanne. Lembram do Cezanne? Vocês lembram, né? O Cezanne morreu em 1906, e aí em 7 tem essa exposição retrospectiva, obviamente nos espaços ali dos artistas independentes, né? Não vai ser lá no Louvre que vão fazer isso, porque não era acadêmico nem nada disso. E aí Picasso acha muito bacana também, isso atrai também outros artistas que acham muito legal ali o jeito que ele aborda a forma e tudo mais. E em 1911 vai aparecer o termo cubismo. Não, ele não vai aparecer em 1911, estou errada. O termo vai aparecer antes, por críticos, né, que sempre falam, ai, cubismo, nossa, haha, cubos, haha, estou dando um termo engraçado, estou zoando vocês. Aí eles se apropriam do termo, etc. E aí esse escritor, o Guillaume Apollinaire, não sei como fala isso, desculpa, o francês é difícil, ele começa a usar esse termo mesmo, tipo, é nós é cubista, vamos fazer um manifesto cubista, vamos falar para todo mundo, para a Europa inteira que a gente é cubista, e a gente é cubista. Então, aquela coisa de sempre de se apropriar do termo para se caracterizar. Essa era a escultura que eu falei, que o Matisse mostrou para o Picasso. Ela ficava na coleção pessoal do Matisse. Ela é do Reino Vili, onde hoje é a República Democrática do Congo. Ela foi feita no final do século XIX, início do XX. E aí tem até essa tela que eu acredito que está inacabada do Matisse, que ele colocou essa estatueta no contexto de uma natureza morta. Então, essa é a estatueta. Fiquem atentos, principalmente na questão do rosto, como que eles vão começar a pensar essas soluções agora, né? Para representar a figura humana, principalmente, na tela. Agora a gente vai lembrar rapidinho do Cezanne. Lembra do Cezanne? Vocês lembram, né? O que o Cezanne fazia? O Cezanne, ele pensou, nossa, impressionista, vocês só pensam em cor e luz, mas e a forma, gente? E a profundidade e o volume? Vamos fazer isso também? Só que sem ser acadêmico, claro, porque ninguém quer ser acadêmico mais, né, meus amores? E aí o Cezanne achou um equilíbrio de alguma forma fazendo essas coisas, né? Porque o Cezanne era muito diferentão da vida. E aí ele tinha esse raciocínio muito específico, assim, de ver as coisas geometricamente, né? Essas maçãs eram basicamente bolinhas, esferinhas. E, enfim, se ele tinha que distorcer os planos e a perspectiva tradicional para mostrar melhor esses volumes, ele ia fazer isso sim, e dane-se. E era nisso que ele estava interessado. E mostrava linhas também na pintura, essas diagonais, essas direções. E os cubistas vão começar a ver ele como uma referência muito importante para começar a explorar os volumes, as superposições de formas. E a gente vai ver isso também. As cores também vão acabar sendo muito influentes. Aí aqui, ó, peguei um trecho da Feiga Ostrover, belíssima, que é a nossa referência também para as aulas de linguagem visual. E aí tem esse trecho que ela fala assim, ó. Ao retirar certos componentes estruturais das imagens de Cezanne, superfícies e superposições, ampliando e elaborando-os isoladamente e fora de seu contexto original,
Criando outros contextos, portanto, os cubistas modificam o conteúdo da visão de unidade dinâmica do mundo, passando à visão de fragmentos em contínua movimentação. Louco, louco. O que é? O Cezanne estava pensando ainda numa unidade de coisas, num equilíbrio dentre essas formas. Os cubistas estavam querendo fragmentar tudo. Pensar em formas diversas de se ver uma mesma coisa, mas ainda sem perder de vista essa profundidade e essas superfícies que eram tão importantes para o Cezanne. Eles não querem planificar as coisas, por exemplo. Vamos lá. Então, ó, o cubismo, ele não queria abolir a representação. Eles não queriam abstrair 100%. Eles queriam reformar a representação. Pensar ela de uma forma diferente. Para isso, ao contrário do que, por exemplo, o pessoal fazia no fauvismo, que acabava, por exemplo, achatando as figuras por causa da planificação das cores, né, que ficava tudo, essas áreas uniformes de cor, eles queriam evitar esse achatamento para buscar novos efeitos de tridimensionalidade e profundidade, mas nunca sendo os efeitos de profundidade acadêmicos, só que tentando ser ainda mais além do que o Cezanne tinha feito. Então era uma busca muito maluca ali. O olhar a partir de formas geométricas era muito importante, né? Não só cubos, né? Não tem só cubo no mundo. Se for olhar tudo em cubo já era. Essa superposição de planos, lembram na aula de superfície que a superposição é o que cria a profundidade no espaço? Então, os caras sabiam disso. O interessante é que isso vai se expandir bastante para a escultura e para a colagem, inclusive a escultura com elementos de colagem, com materiais que não são nobres, tipo, mármore, bronze, sei lá, os caras vão usar papelão, esse tipo de coisa, eles vão dar novos significados para esses materiais também dentro da produção deles. Vai rolar muito uso de espaço negativo, isso é mais fácil de explicar mostrando, eu já vou mostrar, a gente vai mostrar. Uma silhueta negativa das coisas, tipo, em vez de eu fazer a silhueta fazendo uma forma dela, por exemplo, com uma cor, eu vou pegar como se fosse um recorte negativo dela. E você olha aquilo, você sabe que aquilo é aquela forma, sem ela estar necessariamente preenchida. Vai fazer mais sentido vendo. E aí tem essa divisão de cubismo analítico e sintético que às vezes o pessoal faz como se fosse uma coisa muito sagrada, assim. É igual a Ana Lu estava falando, tipo, é uma coisa mais para facilitar estudo e tudo mais, que às vezes acaba engessando. Eu, particularmente, nunca lembro direito o que é cada coisa, porque, enfim, mas o que pode ajudar para pensar assim, o cubismo analítico, num primeiro momento, seria esse cubismo da visão mais fragmentada de um mesmo objeto de estudo. Ele costuma ter essas cores mais do Cezanne ali, essas cores mais terrosas e tudo mais. E o cubismo sintético, ele tem uma perspectiva mais da colagem, que pega elementos de contextos diversos, vamos colocar assim. Então, sei lá, um pedaço azul, um pedaço que parece um violão, um pedaço que é uma frase, que são de contextos diferentes, e esses contextos diferentes criam um contexto novo. Uma colagem, basicamente. Chamam de cubismo de colagem também. Mas não acho interessante ficar decorando o que é cada coisa, assim. Acho que faz mais sentido olhar para os trabalhos e ver o que parece. Enfim. Olá. É você, né? As loucas que não sabem Gente, escrever. para ser completamente sincera, eu não decoro histórias dos artistas. Fica tranquilo. Eu acho que é importante a gente saber um pouco sobre eles, mas eu acho que no geral a gente precisa prestar mais atenção agora nos contextos em que eles se colocam. Com certeza. Então, o Picasso
é espanhol e depois, por um bom tempo, ele foi incentivado a entrar na carreira artística, daí ele foi para a França para estudar, assim como muitas pessoas naquela época faziam. E ele tinha uma referência muito forte dos impressionistas e dos expressionistas também. Por um tempo, o trabalho dele, essa coisa das pessoas que dividem o trabalho dele em fase azul e fase rosa, tem muito a ver com a parte que. A fase azul tem muito a ver com a parte do luto. E aí ele começa a desenvolver uma linguagem mais própria quando, quando ele está nessa fase, principalmente ligada ao expressionismo, mas não é um expressionismo em si ainda, porque ainda não é um movimento que está bem desenvolvido. Mas aí ele vai fazer, a gente vai ver mais pra frente, ele vai fazer algumas coisas bem melancólicas mesmo. A cor azul é uma cor ligada à melancolia, à tristeza, também é ligada a coisas mais paradas, né? Então tem muito a ver com isso. Aí alguns críticos dividem ele em fase azul, fase rosa e depois protocubismo e aí por aí vai. Só que é isso. Eu não acredito muito nessas divisões. Então, É mais pra gente ter um panorama, sabe? sim. E aí na fase rosa ele tá mais interessado pelo circo, porque assim, se a gente for parar para lembrar, como ele teve uma influência do Toulouse-Lautrec, naquele período o circo, os cabarés, tudo isso era muito representado, a vida burguesa, né? E a gente vai ver mais para frente que a parte de se representar o circo também tem muito a ver com esse anseio de encontrar a parte primordial da vida, então a parte mais pura, busca da pureza, que ela começa na verdade desde a Renascença, tem essa busca por pureza, por representar essa coisa de vida que não realmente existe, mas buscar isso, né? Aqui eu peguei essa porque para a gente falar também sobre as influências do japonismo. O japonismo também é um termo que foi cunhado para falar das influências da gravura japonesa para esses artistas. Essas influências começaram muito forte com os impressionistas, porque naquele período faz um tempo que já tinha sido colonizado o Japão, já tinha acontecido um monte de coisas, né? E para a Europa ia muito chá, muita xicrinha, todas essas coisas que a gente acha que são inglesas, porque é uma disputa de narrativa. A Carol até falou sobre isso. E então a gente tem essa influência visual forte. Não necessariamente os artistas estão se apropriando para pegar a história como deles, mas eles acham interessante esse visual. E aí a gente pode discutir como achar interessante esse visual que não faz parte da cultura deles, pode estar ligado a uma apropriação cultural, ao mesmo tempo é uma crítica anacrônica, porque a gente está pensando no nosso contexto de hoje em dia. Enfim, e eu acho muito complexo, a gente precisava de um bom tempo para falar sobre isso, porque não é só ao mesmo tempo que não é só você falar, é uma apropriação, também não é só você falar, não, eles só estavam lá de boa, fazendo os negócios lá. Tipo, é muito complexo, né? É uma discussão que até hoje não tem como fosse uma conclusão, acho que nunca vai ter, né? Mas vai ter as nossas opiniões, é importante a gente colocar. Mas o importante daqui é que ele tá na fase azul, e se você for pesquisar no Google, tem no Google Arts, você consegue ver muitos trabalhos dessa fase também. É tudo triste, a gente pode analisar também a influência forte do desenho. Ele não faz os traços diretamente, né, nessa pintura, mas a gente consegue ver como as formas do corpo estão bem delimitadas, a gente consegue captar toda essa influência do japonismo aqui, não só porque ele está representando algo cultural, mas acaba aparecendo também representações da cultura japonesa, porque, enfim, eles acabam ficando completamente influenciados por formas de viver que não são europeias, então que não estão no eixo norte.
Aqui é um exemplo da fase rosa também, que eu acho que a gente não precisa se aprofundar muito, mas dá para ver também aqui a influência do japonismo. Olha como faz diferença. As representações de corpo no slide passado estão mais simples, estão mais simplificadas, mas ainda assim são representações mais, entre aspas, fiéis ao que seria o corpo humano. Agora a gente olha aqui, a gente já tem uma fragmentação do espaço, dos corpos também, a gente consegue entender que são pessoas, a gente consegue ver também uma natureza morta aqui embaixo, mas aqui a gente já tem uma influência muito mais forte da estilização. O que é estilização? É quando você, ao invés de você pegar para representar alguma coisa, entre aspas, uma mímese, fazer igualzinho, que é impossível, mas você estiliza e faz as formas mais compridas, enfim, do jeito que você quiser. Você coloca o seu jeito. Mas no caso, eles não estão fazendo o seu jeito, né? Eles estão completamente influenciados pelas máscaras africanas, que aí são. A gente vai discutir um pouco mais para frente. E aí eu quis trazer essa obra porque ela é bem conhecida dele. Enfim, é bom a gente. A gente não precisa decorar, mas é bom a gente ter uma noçãozinha, né? E aí a gente já tem aqui um exemplo do que a Carol estava falando, da colagem. Essa colagem, o Picasso, ele faz muitas guitarras, que eu acho que na verdade guitarra é tipo violão, né? Ou Ah, é a tradução que pega, né? é, Acho que é a mesma palavra. mas enfim, são instrumentos de corda. Ele Sim. representa muitos instrumentos de corda e o próximo artista que a gente vai ver faz isso também. Tem toda essa coisa também na história da arte de representar temas como fosse puros, que aí seria a música, o amor, a vida. Tem painéis que são feitos sobre isso, então, enfim, essa coisa temática aí. Se a gente for parar para pensar, então, nos aspectos mais formais, a gente já tem esses recortes, é como se ele estivesse dividindo esse instrumento em várias camadas. E ele está criando essa tridimensionalidade, essas superfícies, facetando, multifacetando, né? Os elementos. Além disso de fazer no papel, ele fazia também esculturas com papelão. E é muito legal, porque ele não esperava expor essas esculturas. Ele fazia muitas esculturas dessas guitarras ou desses instrumentos de corda, muito mais para ele ter um instrumento lá diretão e ele poder separar, sabe, os pedaços que ele fazia e poder estudar. É realmente isso, ele está estudando as faces que tem as coisas. O que eu acho Enfim, muito legal dessa obra aqui em específico é que, tipo, além de trazer essas várias possibilidades de visão, parece que traz vários olhares táteis, assim, também para o instrumento, sabe? Porque tem muita textura. Eu não sei o que ele usou, porque deve ter colocado até a mãe aí no meio. Porque ele botava um monte de coisa na tela, né? Tipo, a vida é curta. Mas, nossa, tipo, tem assim, muita textura diferente. a madeira, né, do instrumento. Parece que chama para pegar também. Eu fico Uhum. pensando, tipo, tem coisa que é muito cruel a gente não poder encostar. Nossa, é muito mesmo. Daqui a gente já tem outro exemplo que é muito mais para frente que ele faz, mas eu queria trazer para a gente entender um pouco essa simplificação das formas. Não é que a gente precisa primeiro pensar na forma e desenhar ela como fosse esse touro completo, mas aqui isso representa muito o pensamento do Picasso. E a partir desse pensamento de multifacetar, de simplificar as formas, a gente consegue pensar também no, nas influências que ele tem das artes, das artes não, né? Porque não necessariamente são artes as coisas que as pessoas faziam, que os povos mais antigos faziam, né? Boa parte das coisas eram para contar uma história. A gente que olha hoje chama de arte, mas muitas coisas são elementos religiosos, então não é a mesma coisa, entende? Não é a mesma coisa a gente expor no museu
uma máscara e a gente expor uma escultura. Porque aquela máscara provavelmente está ligada a um ritual. Às vezes nem todo mundo pode ver aquela máscara e ela está sendo exposta. Então é um problema. Mas enfim, a gente consegue já pegar muito a cena dele, olhando e pegar as preocupações que ele tinha, né? Mais para frente ele vai ficar muito mais conhecido, não só conhecido, mas é muito característico dele o pensamento do desenho e da linha, não exatamente da pintura. Mesmo na pintura, quando ele faz, a gente vai ver no próximo slide agora, pode passar, por favor. Ah, aqui é para ver mais pertinho que eu coloquei, porque eu acho que às vezes fica muito pequeno, né? Mas pode passar, por favor. Nalu, posso falar um negócio? Oi. Oi, Claro. gente, bom dia. Eu sou o Caio. Eu acho tem aquela frase famosa do Picasso que é super, tipo, ele se acha muito, né, gente? Mas enfim, ele fala que, ai, nasci pintando como um Rafaelo, mas passei a vida inteira querendo desenhar como criança. E aí, tipo, a gente pode pensar em várias coisas, né? Tipo, tudo que você falou antes da gente começar a aula sobre relacionar o desenho a crianças, a cultura primitiva, e também pensar nessa síntese formal que ele pensava e acabava enxergando no desenho da criança, né? Uhum. É isso. É bem sobre isso. No final a gente vai falar um pouco mais sobre. Eu trouxe umas imagens da Serra da Capivara, que é aqui no Brasil, e que dá pra gente ter uma noção disso que o Caio tá falando, porque é bem sobre isso, de buscar as formas infantis, né? Tudo tem muitas aspas, porque não necessariamente é isso. Na verdade, não acredito que é. Mas enfim, Guernica. O Picasso também tem alguma ligação com as guerras que aconteceram na Espanha e ele vai falar muito sobre o luto, sobre os acontecimentos e esse quadro ele é gigante, é um mural praticamente. Ele está muito influenciado e ele vai influenciar muito o muralismo na América depois do Sul, que tem bastante, principalmente no México. E aqui a gente consegue ter como fosse, entre aspas, uma outra síntese do trabalho dele, porque já é um trabalho, esse trabalho é anterior à série dos touros que ele estava fazendo, mas a gente já tem uma noção de todo esse estudo que ele tinha por aqui. Ele é nessas cores mesmo. Antes eu achava que ele era colorido, isso era só uma foto em preto e branco. Mas é isso, é sobre a guerra, né? Então, e a gente consegue ver aqui. Então, parece muito que é colorido. Eu acho que ele tem uma gama bem profunda nos tons de cinza, preto e branco. E aqui dá para a gente pensar também no negativo. O uso do espaço negativo é sobre isso também, sobre você saber trabalhar o branco, o preto ou o escuro, claro, se a gente for pensar nessa dicotomia. E enfim, pode passar, por favor. Acho que não vale a pena a gente se aprofundar tanto, porque tem muitas coisas para falar. E volta só para o pessoal ver o tamanho. É muito gigante, gente. Tem um plano até de incêndio para cuidar desse quadro, porque para ele ser carregado é um grande BO. E dá para a gente pensar também ainda na influência do japonismo, porque a gente está vendo aqui, apesar de estar tudo, entre aspas, planificado, no sentido de estar mais para o desenho do que para uma pintura, quando a gente for analisar assim formalmente, ele cria diversos espaços, tem muitos espaços, muita profundidade, é muito louco porque ele faz isso basicamente
sem se prestar dessa... Nossa, gente, eu tô com muito sono hoje, perdão. Sem se prestar, sem se prestar dessa técnica acadêmica de mostrar profundidade. Então, ele mostra outras formas de pensar a superfície. Mas é Essa isso. foto é realmente em preto e branco. Essa é. Sim, essa foto é em preto e branco. É a oficial. O Braque, ele nasceu na França mesmo. Ele já cresceu para ser pintor, tem uma influência muito forte da decoração de interiores e ele fez belas artes também. Ele estagiou como decorador e no início tinha uma proximidade muito forte com os impressionistas. Depois ele vai ainda fazer parte do movimento do fauvismo. Não necessariamente vai se dizer fauvista, porque não tinha muito isso também. Alguns não queriam se afirmar. E aí ele entra em contato com o trabalho de Cézanne e a partir disso ele se aprofunda no estudo das formas e das superfícies. Ele vai trabalhar com Picasso também por um tempo, então a gente vai ver que muitos trabalhos do Braque e do Picasso são parecidos entre si, principalmente quando ele vai fazer essas colagens dos instrumentos de corda. Às vezes a gente até confunde de quem que é, porque são muito parecidos mesmo. E aí ele é convocado para a guerra, em certo momento, sofre uma lesão na cabeça e tem uma cegueira temporária, que deve ter sido bem triste, né, para um artista. Pode passar, Ele por fez favor. cirurgia no crânio, aí ele ficou um tempo sem pintar, tipo, mano, bizarro. Nossa, que B.O. Deve ter sido muito tenso. Aqui a gente pode ver o que vocês lembram olhando para esse quadro. Eu tô vendo os comentários aqui, então. Pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. Vocês lembram de algum artista que a gente já viu? Algum artista lá, pós-impressionista? Nossa, eu quase respondi, mas eu Aí. fiquei quieto. Cala a boca, cara. Bom, gente, isso lembra muito Cézanne, porque a gente tem até aquele quadro que a Carol colocou nos slides, que é muito parecido no sentido de tem essas casas e elas estão representadas desse jeito bem mais simples das formas. Olha só, tava pensando no Cézanne mesmo, é isso aí. E então já é essa aproximação que ele tem a partir dos estudos com Cézanne. E aqui a gente pode pensar na superfície também, porque ele está trabalhando basicamente com superfícies. Ele não está preocupado com a profundidade. Então você pode sim trabalhar a superfície sem se preocupar com a profundidade também. Você cria outras formas de profundidade, né? Não aquela profundidade padrão do ponto de fuga que a gente estava vendo. Pode passar, por favor. Até as cores, né? Tem mais a ver com Não, as Cézanne. cores são muito, tipo, você olha rápido, você pensa que é o Cézanne. E até por essas linhas diagonais das casas que elas vão fazer nesse movimento assim, ó. Lembra muito Cézanne também. Lembra muito mesmo. Chupinhou. bem... Essa é chupinhada mesmo. Mas é isso, gente. Nada é criado, tudo é copiado na história da arte, basicamente. E aqui vocês conseguem... É que às vezes dá uma coisada a imagem, né? Mas vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Perceber que tem que ficar longe, só que se eu ficar longe eu fico cega, mano. Ah, você tem que usar droga pra ver esse. Pera. Tem que ficar mais longe. É uma mulher, é uma garota com uma cruz, como diz o nome, né? E a gente consegue ver aqui muito mais profundo essa multifacetação, né, no espaço. E ele está se valendo ainda assim das formas. Só que agora ele já está usando essas formas de um jeito diferente do que ele estava fazendo naquele estudo do Cézanne. Porque aqui a gente tem uma influência, acho que ainda mais profunda do desenho nessa pintura. E ele está usando, não necessariamente, então, ele vai e faz assim, né? Não faz uma linha.
ele também tá se valendo do negativo aqui para fazer os espaços. Então, às vezes a gente tem um contorninho que é feito com um sombreado e isso cria uma aresta de um quadrado. Se eu balançar a cabeça, eu vou ver melhor. Eu não sei, talvez. Eu quero descobrir. É isso que eu fiquei pensando vendo slide, tipo, a gente Tem tá até tão uma acostumado. florzinha, gente. Tem uma florzinha, tem a cruzinha embaixo. Tipo, a gente tá muito acostumada a ver essas imagens em livro ou perto na tela de computador, mas isso originalmente é um quadro para você ver em pé na parede a uma certa distância. Então é uma relação muito diferente. Tipo, o quadro original tem um tamanho maior do que tem na reprodução que a gente vê. Então, você enxergar o negócio que tem que ser enxergada, no caso a mocinha com a cruz e florzinha no cabelo, é muito mais. Faz mais sentido, eu diria, tipo, se a gente tentar reproduzir essa relação, mesmo que seja bizarro, né? Com a nossa reprodução, já que a gente não pode ir lá olhar o negócio original, falar oi e tal. Mas, Dá para tipo, entrar no Google Arts também. Lá é legal porque dá para você dar uma lupa tão profunda que você se perde dentro do quadro. vai no É bem cantinho dela, olhando. interessante também para ver. Caramba, De longe dá pra ver a totalidade, ela tá meio assim, ó. Uma é carinha verdade. assim, E a a gente, e boquinha aqui, ó, assim. vocês conseguem encontrar o rosto dela na parte que ele começa a fazer essa forma do nariz, o nariz mais comprido, a sobrancelha que vai entrando e criando a forma do nariz, o contorno do rosto. Isso é muito característico das máscaras africanas, muito mesmo. É até difícil falar máscaras africanas, porque, né, a África tem 50 países e, na verdade, devia ser 800 para mais, de acordo com a quantidade de povos que tem lá. Mas tem essa influência muito forte mesmo. Pode passar. E as cores também, algo para a gente se atentar ao padrão de cores que ele vai começar a usar agora. Aqui a gente lembra de quem? Da obra que a gente viu também do Picasso. Os dois estão fazendo isso ao mesmo tempo. Eles se conheciam, eles eram migs. E a gente tem de novo a parte estética da colagem aqui. Migs, migs forever. A gente tem inclusive palavras recortadas e coladas, mas nesse caso ele está fazendo uma colagem diretamente a partir do desenho e da pintura de superfícies, né? Não é uma colagem, é uma colagem mais no pensamento do que diretamente você recortar materiais diferentes e colar num papel, que também é um pensamento, né? É o mesmo pensamento, o pensamento da colagem. Acho que é isso que tem para falar sobre esses. Tem alguma coisa para falar, Carol? Eu acho legal o uso de palavras, até pela tipografia e pelas palavras que vêm de contextos muito atuais ali da época, tipo, parece anúncio, jornal, essas coisas. Tipo, são coisas da modernidade, assim, também. Tem esse pensamento da modernidade aí no meio. Os Tipo, clubes de jazz. tipo isso. Tipo, é uma super natureza morta com um instrumento e um jornal e não sei o que lá, só que moderno, É né? verdade. Tem muito essa coisa da cidade, né? A modernidade também tem muito a ver com isso. Então, vai falar do progresso, vai falar de modernizar cidades, e aí vai falar muito, então, da vida moderna. E o Malevich, nunca sei falar o nome dele, mas ele é ele vai trabalhar as formas e ele também tem uma conexão muito forte com o jazz. Só que aí ele vai fazer o ritmo do jazz dentro da própria brisa dele, a partir das formas e de como elas entram em ritmo também na representação do quadro. Então tem uma contaminação muito forte também da modernidade aqui. Não é uma contaminação no sentido pejorativo, mas ela está aqui. Ela Toma passou na conta, cabeça né? de É uma todo coisa que mundo. toma. Isso. E fica esteticamente também. Então, por isso que é legal a gente pensar nos contextos históricos, porque
eles entram no pensamento estético. A estética tem muito a ver com o que a gente está em contato, as nossas referências e tudo mais. Tanto Sim. referências visuais como referências de experiências da vida também. Não, a estética não é só visual. Uhum. Deixa eu passar, por favor. Tanto que mais pra frente o Mondrian vai fazer aquele quadro pensando nas ruas de Nova York, que não sei o que lá, tem tudo isso, né? Exatamente. É sobre isso. Nossa, eu vi isso aqui e eu fiquei, gente, isso é cruel. Tô confuser, né? Olha isso, galera. E aqui na direita, o Braque fez um português tocando. Agora, cadê que ele tá tocando? A Cadê o gente tem que português? pensar um pouco. Mas é muito legal olhar aqui, porque a gente já vê, tem o quadro anterior, anterior a esse da colagem, que a gente estava vendo desse, que era o da mulher com a cruz. Ainda não tinha coisas escritas, ainda não estava tão fragmentado quanto esse. Me parece que a colagem também é algo que meio que ajudou, influenciou eles para conseguir chegar nesse lugar no quadro, sabe? Parece mesmo um quadro dividido em dois, parece mesmo. Porque aí eles vão usar os mesmos padrões de cores. Eu acredito que é porque eles não estão tão interessados na cor, eles estão mais interessados na parte das formas e do que o negativo, as sombras vão criar de efeito. Aqui à esquerda a gente tem do Picasso, que se chama e tá lá no MoMA. Ele também escreve nesse quadro. Ele também está representando instrumentos, a gente consegue ver as cordas aqui. Nesse quadro do Picasso, no canto inferior direito, a gente tem como fosse a entrada de um instrumento de corda e tem umas cordas aqui do lado. Vocês conseguem ver isso? Tem uma mãozinha num lado, tem uma clave de sol. Então, pode ser tanta coisa, tanta coisa. E aí é isso, a gente não tem uma pista porque não tem no nome. Mas eu acho que também tem muito a ver com a gente colocar o nosso significado também, de acordo com o que estamos enxergando e com o que a gente sabe da história. A gente sabe também que eles estão muito influenciados pela cidade. Então a gente pode pensar, isso já sou eu analisando, já não estou falando que isso é verdade, que eles queriam fazer isso. Porque tudo que a gente tem no tempo atual é esse tipo de análise. Você conseguiu ver o português? Gente, eu não Cadê consigo o ver português português? nenhum. Eu sempre perco ele. Eu tô tentando achar o português. Talvez eu tenha que ficar de longe e balançar a cabeça. Mas é isso, a gente consegue ver telhados também de casas da cidade, toda essa construção. Massa, gente. É isso. Gente, eu não Pode vejo esse passar, por português, favor. gente. Esses você conseguem ver lá no Google Arts também. É legal, porque aí vocês conseguem dar um zoom eterno E ver o português. e ver o português, ou não. Se perder, né, no quadro. Ou não. Nossa, eu não vi nada também, gente. Eu só vi Eu loucura. não sei. O português é uma mentira, gente. Desde a nossa aula de História da Arte na faculdade eu nunca vi o português. Ele tem um bigodinho. Ah, Tem queria ter bigodinho. Quem? O Legel ou o português? o português. Isso, esse negócio branco é o bigodinho? Tipo um nariz, aí ele tem um bigodinho? Pode Gente, ser. eu não vejo Tipo, eu vejo absolutamente uma nada. cabeça, mas o resto é tipo um rolê que ele faz, sabe? Mas é que é isso, eles entraram tão profundamente na colagem e nessa coisa de facetar os espaços que só foi. Eu Só fico vai, pensando galera. que foi um Foi. português que encomendou o retrato, sabe? E aí, tipo, ele recebeu o retrato e ele ficou, tipo, Cadê eu? legal. Lá Devia rolar uns negócios assim, né? tocando um Adoro. fado. Ai, adoro. Falando em bigodinho, tem o Leger também. Leger. Como é que fala? Leger? Fernand Leger. Coloquei só a foto deles jovens, porque eles estavam jovens na época, né? A gente pensa no Picasso, por exemplo, velho, pois todo mundo jovem.
Leger, francês, né? Esse nome não engana ninguém. Ele começou estudando para ser arquiteto, ele passa por várias academias de arte, em algumas ele até é rejeitado e fica só como ouvinte em algumas aulas. Ele começa a pintar mesmo aos 25 anos. Nossa, que velho, idoso, que coisa absurda. Nossa, vai acabar o mundo. No começo ele está muito influenciado pelo impressionismo, como vários dos nossos coleguinhas aí do começo do século. E aí ele conhece o trabalho do Cézanne, provavelmente por essa exposição retrospectiva, né? Estava bem cheia de trabalhos. Aí ele vai ali adentrando os experimentos cubistas e tudo mais, só que ele entra num estilo muito próprio dele, a gente já vai ver. E aí é muito engraçado porque um crítico foi zoar ele falando que o que ele fazia não era cubismo, era tubismo, porque ele usava formas cilíndricas e tubulares e não sei mais o que lá. E aí, enfim, né, tubismo. Vamos brincar de criar termos. Mas é interessante ter esse termo de referência, porque ele realmente usa formas mais arredondadas, tubulares, esféricas, em relação aos outros que a gente viu. Então, se às vezes a gente pensa no cubismo só como formas com ângulos muito definidos, e quadrados, e cubos, e coisas assim, não necessariamente, né? A gente está pensando na geometrização das coisas, e formas geométricas também são esféricas, cilíndricas, tubulares. O trabalho dele, com o passar dos anos, vai ficando bem abstrato, e aí depois dos anos 50 ele volta para um desenho mais figurativo, uma vibe meio pop art, é muito bonitinho o desenho dele, eu gosto muito. E, inclusive, ele foi professor da Tarsila do Amaral. Quem sabe quem é Tarsila do Amaral? Conhecem? Tarsila? Tarsilão? Ai, Eu não vejo faço uma a menor ideia. semelhança. Nossa, quem será que é, gente? Eu vejo muita semelhança na forma que a Tarsila dá volume para as formas dela, naquele degradezinho que ela faz. Carol, Eu percebo muita semelhança com o jeito que o Leger faz. Fala, meu anjo. então, há alguns anos atrás eu estava lendo um livro sobre Tarsila e a crítica de arte que escreveu o livro comenta justamente isso, né? Que esse modelado da Tarsila é totalmente legeriano, ela fala no livro que é Legeriano. legeriano, Ah, é mais fácil de falar. Tanto que tubolândia. o comecinho cubista da Tarsila era bem influenciado, assim, né? A Tarsila também teve várias fases. Ela, no comecinho dela, ela era mais impressionista. Tudo. Vocês vão ver a Tarsila depois, eu não vou falar dela hoje. Mas só para vocês terem essa dimensão. Olha só, todo mundo se conhecia, né? Tarsila sempre muito bem conhecida, não só ler. Vamos falar do Leger. Essa primeira tela aqui, percebam que é um negócio de 1,30 m quase, né? Um negócio gigante. São fumantes. Um tema legal aqui, fumantes, né? Lembre que cigarro estava ficando muito glamouroso a partir dessa época. A partir daí vai começar a ter mulheres fumando. Ainda era escandaloso, claro, mas era todo um símbolo de juventude e tudo mais. Até que umas décadas atrás a galera percebeu que dava câncer, né? Mas enfim, né? Muito glamouroso fumar. E aí ele fez esses fumantes na cidade, toda essa geometria saindo da fumaça. Aqui é um pouco mais fácil de visualizar as coisas, ou não? O que vocês acham? Eu não vejo os comentários. Não, eles ainda estão pensando. Eu não Assim, vejo. pensando. Eu acho que, ó, eles falaram que a Naira falou 1000 vezes mais fácil. A Patenop também. Mas ela não vale porque ela tá vendo tudo, nosso queridinho. Mas bem mais fácil. Gente, eu não tô vendo nada, eu só vejo a fumacinha. Ó, a Carol viu. Eles estão aqui embaixo. Eles parecem duas cobrinhas, cara. Com o narizinho assim. Ah, eu vi. E aí Obrigada, sai. E aí Carol. o quadro inteiro faz esse S de diagonais pontudinhas, assim, ó. Pá. Sky disse, Só tem pra que falar. abrir o terceiro olho. Sim, mas aqui ele ainda tava meio
numa pesquisa parecida, mas já na dele, mas parecida com o Picasso e o Braque, desse uso de diagonais e coisas do tipo. As cores ele já estava um pouco mais saidinho, né? Tem um vermelhinho, é uma coisa aqui. Vocês vão ver que ele vai um pouco diferente deles. Só um pouco diferente, tá diferente? Imagina! Tá diferente, vocês Praticamente perceberam igual. o tubismo do cara? Não parece aquele bonequinho de madeira que a gente usa para estudar pose? Bem articuladinho? Sim, parece Parece, né? muito. Eu penso muito nas revoluções industriais, quando eu Sim, vejo os sim. trabalhos do Legere também. Não, ele fazia muito isso mesmo, tipo, muitas vezes essa textura que parece um aço muito limpo, assim, um tubo de aço. Nossa, tem um cabelo aqui. É, ou engrenagens, ou todo esse funcionamento de uma máquina, assim, ele tem muito esse raciocínio. Nessas figuras aqui, por exemplo, não tá tão absurdo se a gente comparar com Picasso, o jeito que ele criou a figura humana. Tipo, a gente ainda vê uma cabeça com tronco, com ombro, tudo. Mas ele tá pensando nas formas geométricas separadas desse corpo, né? Tipo, só que aí tem a questão também de criar profundidade dentro desse espaço da tela, com essas escadas, sem pensar muito também na perspectiva tradicional. Então parece que tá. Sabe aquele filme Metrópolis, do Fritz Sim, Lang? É total isso pra sim, mim. sim. É muito isso. A escada. Parece que é uma escadaria que não tem começo nem fim, assim, e aí tem essas pessoas. Parece que é uma coisa com vários tempos ao mesmo tempo acontecendo, né? É uma brisa do Leger. Tem muito. Ó, percebam também esse raciocínio do desenho com essas linhas. Já E tem olho alguns sobre momentos a tela, né? linha preenchida. Hã? Não, E é falei um que óleo sobre é, tela. é um olho sobre tela, né? Parece muito um desenho a lápis, assim. Sim. Até no final ali tem um corrimão da escada que ele só deixou a linha. Sim. É muito interessante. Então é isso, eles vão questionando muito o que é desenho, o que é pintura, qual o lugar, qual o limite dessas duas linguagens, por que não misturar tudo e ser feliz? Por que não, né? Que lembram que nas pinturas super acadêmicas e tudo, a gente esconde a linha para parecer que é mais real, porque na realidade a gente não tem linha nas coisas, né? Então, enfim, olha só, que doideira. Mas aqui ninguém estava preocupado em parecer real, entre aspas, essa fidelidade fotográfica, então quem se importa? Ó, aqui já dá uma mudada. Circo de novo. A Sky achou fofo. Eu Mas é gostei fofo do. mesmo. Gente, ó, agora eu vejo. É que tá muito mais claro, né? Mas à esquerda dá pra ver o cara com, sei lá, umas bolinhas. Uhum. Tipo um trapezista, assim, sei lá. Sim. Eu acho engraçado que é toda essa questão da máquina, mas também da cidade, né? Como a Ana Lu tinha Sim. falado. Uhum. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, nesses planos superpostos, assim, tipo, tem o trapezista, tem a escada, tem o cartaz de entrada, tem o cara no cavalo aqui em cima, e tem isso, e tem isso, e tem isso, tem isso, tem isso. A Ana Clara falou, Essa passa. simultaneidade. A Ana Clara falou, passa muita atmosfera de circo, mesmo não estando totalmente representado. As A ideia é cores essa, também, né? E, provavelmente. tipo, não é um Uhum. quadro estático, ele é muito animado, assim, tipo. Exato. O palhacinho triste, a Esther falou. Nossa, eu não tinha visto o palhaço, Ai, agora que eu vi. o palhacinho aqui assim, ó. Pode crer. Com a mãozinha. É, Tem uma pessoa no cavalo também. tem de azul. Ah, agora que eu vi a pessoa no cavalo. Nossa, eu achei Mas é isso, bonito. como essa temática continua, né? Tanto no Picasso quanto o Braque, ele não faz literalmente o circo, né? Nas coisas, mas ele já tá fazendo a vida noturna também. E agora o Leger.
Isso aqui é um cachorro? Acho que é. É um bichinho. Parece uma E joaninha, o gente. circo tem muito a ver também com a questão de ligar o primitivismo à infantilidade, ligar a infantilidade à pureza. Uhum. Então, ter essa é quase que uma coisa, um pensamento assim, né? Não é. A gente já está na parte da semiótica, a gente já está Sim. pensando em como as experiências da vida influenciam tanto na forma de desenhar, de pintar, então nos quesitos formais a gente achou fofinho, sabe? Quanto na temática. Uhum. E aí tem essa questão do circo e a visão do infantil em relação à cidade, ao desenvolvimento industrial, e a esse dinamismo urbano, né? Total, Tudo total. junto. Que é interessante a gente pensar depois em contraste com o Dada e outros movimentos assim, né? Que vão enxergar essas movimentações sobre outro ponto de vista, né? Tipo, menos empolgados, mas que bosta é essa que a gente tá fazendo? Sim, totalmente. Ó, esse aqui lembra a Tarsila, hein? Muito. Demais, demais. Socorro! 1921. 1921, em 22 ela estava voltando pro Brasil, né? Depois da semana de 22. Não, não antes, depois. Mas, ó, perceba. Ó o modeladinho, as bolotinhas. Ó esse tronquinho de árvore. Que tarsilagem. Carol falou, mano, que? Igualzinho. Nossa, é Lembra muito. idêntico. A modelagem é o jeito de representar tanto o terreno quanto as árvores é totalmente Tarsila. Uhum. Eles têm uma estilização, né, muito parecida. Ela pegou muito dele, a Depois ela desenvolve de estilização. um jeito dela e depois ele vai para outra direção também na produção dele. Mas é muito Sim. interessante isso, né? Como se aprende com alguém e se leva isso depois para frente. É como uma forma de dizer, né, uma linguagem. Uhum. Muito louco, né, gente? Tarsilagem, a Star falou. Socorro. Patenopi disse, o Ai, modernismo gente, no quando a gente Brasil chegar no modernismo, querendo fazer uma arte totalmente brasileira. É isso, né? Amiga, essa discussão vai vir. Você você nem sacou. sabe das piores, de toda a fofoca que a gente tem para falar do modernismo. Nossa, Quero o só esperar modernismo chegar é essa a, aula aí. é a fofoca. Ah, mas aqui, tipo, o Legele já vai fazer bastante essa mistura de superfícies bem planas, assim, bem lisinhas, sem nenhuma gradação de tonal, com outras que estão sombreadas, que estão com mais volume. E ele vai colocar elas juntas, sobrepostas, no meio dessas composições. E aí, enfim, o trabalho dele é mais. Ele não chega àqueles extremos de fragmentação que a gente vê no Braque e no Picasso, porque a forma como ele aborda as figuras assim é mais geometrizando sem quebrar demais. Vamos, se eu puder colocar assim, tipo, a cabeça é uma esfera, o braço são é cilindro, mas tipo, não vai uma coisa para cada lado, assim, igual aqueles retratos da mocinha com a cruz que a gente viu ali anteriormente. Mas ele faz esse contraponto muito interessante dessas formas mais sinuosas, mais arredondadas, com essas formas mais pontudas, mais quadradas. Então, eu acho interessante de mostrar. E é interessante que é isso, a natureza é sinuosa, as Uhum. pessoas estão entre a natureza e entre a cidade, porque elas não estão nem totalmente sinuosas, nem totalmente quadradas, e a natureza é tudo sinuoso. O bichinho aí é todo sinuoso. Uhum. Exatamente. Muito Então, provável. a gente vai falar agora um pouquinho sobre o primitivismo. É mais para a gente ter uma noção melhor do que a gente está discutindo, porque ele é um conceito muito amplo. Muitas pessoas na teoria das artes, até na antropologia e na sociologia, na história, falam sobre.
o primitivismo de formas diferentes, porque é algo que pode ser usado para dizer diversas coisas, não necessariamente de uma forma como a gente julga, porque na parte da história da arte, o primitivismo, bem por causa da visão etnocentrista do povo, do evolucionismo e tal, o primitivismo ficou muito cunhado como essa coisa que a gente vê como pejorativo, porque realmente, né, para mim, Ana Lúcia é uma apropriação mesmo, é um roubo. Mas a gente precisa analisar fora também do Ana Lúcia e de cada um de nós, porque é mais complexo do que parece. A gente precisaria até de mais tempo para discutir. Se vocês quiserem, mais para frente, vão ter umas aulas que a gente pode escolher os temas. Então, a gente pode colocar um pouco disso também. Mas o principal esse conceito ficou bem forte para se referir às manifestações artísticas desse eixo norte, que aí seria os países que antes a gente chamava de desenvolvidos, que também é uma visão bem evolucionista ainda, né? Até uns anos atrás na geografia a gente usava esse nome ainda, muita gente usa. Principalmente então são as culturas europeias, que é onde estava o berço das artes, como a gente entende. Para isso é importante a gente pensar também as artes, como a gente vê hoje, o conceito de arte foi todo cunhado na Europa e nesse contexto do eixo norte. Por isso que é difícil também a gente pegar e falar. Carol até disse, em 1906 foi inventado a arte africana. Não é porque as pessoas começaram a fazer arte em 1906 no continente gigante que é a África, segundo o maior continente do mundo. Não é por isso, mas é porque foi inventado um olhar de que aquilo é arte. Só que a arte, ela foi, como a gente conhece, ela surgiu, o pensamento de arte surgiu na Europa, então a gente está influenciado por isso até hoje. Então é importante lembrar disso. Não quer dizer que hoje em dia não tenha um estudo e todo um conceito de arte africana. Hoje em dia o conceito da arte africana está mais ligado às manifestações artísticas que as pessoas fazem na atualidade. Começaram na contemporaneidade, que aí já é o final do século XX para cá. É muito diferente de artigos religiosos. A gente não pode também dizer que não tem um componente estético nesses artigos religiosos, mas são coisas religiosas, por exemplo, no Museu Afro-Brasil, que é um museu muito incrível, assim, a curadoria dele é muito incrível, do Emanuel Araújo. Ele é o fundador do museu, e ele tem toda uma pesquisa em manifestações artísticas aqui no Brasil, que tem tanta influência da África quanto religiosas, e isso está muito, muito junto, caminha muito junto. E ele conta até uma história de que teve uma vez que eles quiseram expor uma indumentária, que é como se fosse uma roupa de orixá, que aí são divindades do panteão afro-brasileiro, do jeito que está hoje, né? Divindades iorubás, lá da África. E o Babalorixá, que é o dirigente espiritual do Candomblé, ele não queria expor, tipo, ele colocou para expor e colocou uma cortina no final. Ele juntou tudo, fez todo um rito, porque precisa pedir licença, precisa fazer todo um rito, e colocou uma cortina na frente, porque nem todo mundo pode ver. Então, as pessoas iam lá, elas só sentiam o axé, sabe? Elas não podiam ver. Porque é isso, essa divisão de arte da Europa, ela não serve para a gente pensar em todas essas estatuetas, tudo que estava sendo feito, né, nesse contexto não europeu. Daí, para o evolucionismo, que é uma teoria que já foi para fora, gente, já era, faz tempo, o primitivo, as culturas primitivas que
tão ligadas, essas culturas mais antigas. Então a gente pode pensar um exemplo muito concreto para todo mundo pensar é o Egito. Todas são vistas como infantilizadas, puras, simples, inacabadas, porque tem uma evolução depois disso, né? É o primitivo para depois virar o evoluído e o civilizado. E o primitivo tem muito a ver com, para eles, com o bom selvagem, é o mito do bom selvagem. Você está na selvageria e aí quanto mais você aprende, você sobe uma escadinha e aí esse é o pensamento deles. Por isso que eu falei que a forma como a gente vê a infância, como a gente enxerga a infância hoje em dia, algo que precisa aprender com os adultos, tem muito a ver com isso também, eu acredito. Mas os artistas nessa época, eles estavam só completamente influenciados por essa visão de mundo, não necessariamente porque eles compravam essa briga e estavam com uma bandeira disso, mas porque estava lá, estava acontecendo. É que nem os movimentos hoje em dia, se a gente pensa, tipo, Pablo Vittar, todas essas influências da cultura pop pra gente, não necessariamente a gente é super fã, mas querendo ou não, a gente carrega aspectos dessa cultura popular, porque é o que a gente vê todos os dias. Agora, é um caso muito profundo aqui, porque a gente está falando de pessoas, no geral, que estão vendo outras pessoas como animais, né? Não estou falando que os artistas Sim. viam, mas eu estou falando que toda essa cultura via como animais. E até hoje em dia, o racismo está ligado muito a isso, a animalização de pessoas. Exato. E aí, então tá. Então a gente vai pensar que os artistas eles não estavam necessariamente preocupados com as teorias evolucionistas, com a antropologia, com os processos coloniais ou com a autodeterminação que os povos têm todo o direito e deviam ter tido o direito de ter. Mas acontece através de. Tinham muitas exposições que chamavam gabinetes de curiosidades. E aí você tinha todas essas coisas, eram gabinetes mesmo, gavetas. Você ia abrindo, você ia curiosidade, tinha vários objetos de outras culturas, expropriados das culturas e que estavam lá. Tinham exposições como fossem zoológicos de pessoas, tinham exposições que simulavam também, tinham como fossem estátuas de pessoas negras, obviamente, porque na maior parte o tabu era com as pessoas do Oriente Médio, na África, no continente africano. E, enfim, só para fazer um paralelo com a atualidade, isso ainda é muito atual. A gente vê também na época que teve, tem muito também esse turismo nas favelas, principalmente no Rio de Janeiro, muito turista que vai para lá para ver como que é, sabe? Tirar foto e tal. Então ainda existe essa animalização das pessoas, não é algo do passado. Acho que esse é o nosso papel também, ao aprender história. Então eles estavam com uma conformação em relação a isso. Porque eles também não falavam, ai, gente, eu acho meio moiado isso aí. E existia uma convergência de interesses nesse lugar. De interesses com essa agenda evolucionista. Pode passar, por favor. Isso que você falou de hoje também das favelas, eu lembrei de N casos também de, enfim, de propaganda, de cultura pop, de clipe, que rola, tipo, colocar pessoas racializadas basicamente como cenário, sabe? Com Olodum, Então. Ah, é um a fundo. Madonna, Ai, que bonito, deixa de fundo. Antes de fundo. É isso. É Bizarro, isso. gente. Aí que tá, né? Enfim, é uma discussão que a gente levaria um tempo, mas a gente podia discutir um pouco sobre descolonizar a arte. Eu acho muito importante. Agora, o primitivismo também. Logo, esses artistas que estão buscando. Tá passando o carro do ovo, não sei se estão ouvindo. Esses artistas que estão pensando na expressão artística pura, nos componentes geométricos, nas cores puras, representações de circo, representações das pessoas também sentadas na natureza, tudo lindo e perfeito, a gente vai ver, também tem a ver com isso. O japonismo a gente já falou, que, enfim, vou passar rapidinho para a gente também não passar muito do tempo. Na aula de pós-impressionismo, a Debs falou também
com mais detalhe do japonismo, aí se falar mais curiosidade, vejam essa gravação. Eu acho bom só pra deixar, só pra gente relembrar, então, Com né? certeza. Aí, antes disso também, pra gente lembrar que a gente falou que na Alta Renascença eles já buscavam esse conceito da pureza, da simplicidade, mas não era com o nome cunhado, né, do primitivismo. Ainda era naturalismo. E eles buscavam uma imitação perfeita da natureza, uma mímese. A mímese é como se você tivesse num teatro tentando atuar alguma coisa, sabe? Que existe na vida real. Próximo, por favor. Replicar alguma coisa, talvez. Replicar, isso. É que eu não entendo de teoria das artes cênicas, mas Eu essa é também uma. não, eu tentei achar uma palavra. É. Replicar. Aí aqui a gente tem um exemplo da questão dessa busca por uma pureza. O Gauguin, antes dele ir para o Tahiti, acho que vocês já devem ter visto isso, mas a gente vai relembrar rapidinho, porque é um exemplo que também não está ligado somente àquelas culturas que a gente vê fora da Europa. Mas o Gauguin, ele vai representar essas vilas pequenas e através dos mitos, dos sermões. Então ele tá representando a visão depois do sermão, a luta de Jacó com um anjo, que é muito visto na Renascença também. Essa temática de representar a Bíblia. Então aí tem as pessoas que estavam nessa pequena vila, enfim, todo esse formato. Aqui outro exemplo, também do fovismo. A alegria de viver. Olha o tema. E do Matisse. A gente já pode ver aqui no fundo a dança. A dança em círculo também é algo muito característico de várias culturas não europeias, porque tem muito a ver com rituais religiosos. Sim, as cores são bonitas, né? E aqui a gente tem essa representação romântica do que seria o que ele acha que é uma vida muito pura, em contato com a natureza, não sei o quê. Para a gente Uau. pensar também que isso está na temática, não só na forma de representar as coisas. Agora, se a gente for ir para a forma, a gente já consegue ver, como vocês viram naquela aula, né? Os rostos, o jeito de representar o corpo um pouco mais estilizado no sentido de eles já não tentam representar o corpo perfeitamente, eles tentam dar a entender que é um corpo. Pode passar, por Pensa favor. numa ideia antes Isso, uma para ideia. representar esse corpo, né? O que eu Até acho esse interessante, infantil, como iam dizer, as árvores. o que eu acho interessante desse quadro também é como os corpos estão muito em sintonia com essas formas da natureza, assim, sabe? É meio que uma coisa só. Eles Uhum. seguem essas linhas, esses padrões e essas cores. Que eu acho que tem a ver com essa ideia também do primitivo, da ligação com a natureza, Sim, com as totalmente. origens. Lá, Daí legal. aqui a gente já tem um exemplo para a gente ter uma comparação visual. À direita a gente tem uma máscara pertencente ao grupo Fang, e à esquerda a gente tem um quadro do Leger, três mulheres. E aí a gente consegue ver, lembra que eu falei para vocês do rosto que vem vindo aqui da testa, desce no nariz, a forma de representar o corpo também. É muito, muito fácil, né? A gente só olha, a gente já percebe. Além disso, a gente tem também essas texturas, essas formas, novamente bem Tarsila. E na verdade não é nem bem Tarsila, né? Ainda vem de onde? De onde que está vindo esse pensamento visual? A importância dessa discussão é essa. Não é dizer, ai, eles são uns lixo horríveis, não sei o quê. Mas é dizer que a gente precisa lembrar de onde que está vindo esse pensamento visual, de onde que tá vindo isso que é visto como o Picasso que inventou, ele é um gênio, sabe? Calma, gente, não é assim. Artistas não são bolhas. Exatamente. Eles nunca vão inventar as coisas do nada, porque eles tiraram isso do fundo da cabeça e não, tudo tem contexto social, cultural, político, eles conhecem pessoas, eles, enfim,
Exato. E até nos dias atuais, quando a gente vai representar um rosto, algo assim, de uma forma mais sintética, a gente ainda cai nesse lugar. Eu acho que é uma discussão complexa, não tem como a gente falar, não representem rostos assim. Mas a gente não pode representar, não é que não pode, mas eu acho que é difícil, complicado a gente não pensar no protagonismo de quem realmente criou essa forma de representação, que não foi necessariamente os europeus, sabe? Eles também beberam dessa fonte. E a questão é você ocultar isso. Esse é o problema, né? Você ocultar e continuar colocando todas essas culturas como primitivas até hoje, porque a gente não usa o nome primitivo, mas ainda é visto como algo infantil, algo que eu posso roubar e colocar no museu, sendo que é um artigo religioso. Lembra aquela história de que o Babalorixá colocou as cortinas? E agora tá mostrando para todo mundo, sabe? Tá expondo algo que, enfim. Agora a gente vai ter um exemplo das formas. No site do Google Arts and Culture, eu vou pegar aqui para vocês o link. Tem essa exposição, tem várias exposições do Museu Afro Brasil. E tem essa exposição em que eles colocam os panos do povo Bakuba, não sei como pronuncia, gente, lá da República do Congo. Fica meio que no centro da África, mas um pouquinho mais para o sul. E esse povo tem uma cultura muito forte da tecelagem. Os homens fazem a tecelagem e as mulheres fazem o bordado. Isso é muito Enfim, lindo. tem essa forma também a forma de entender o gênero nos lugares também são diferentes do que a nossa forma binária. Mas, enfim, aí a gente consegue ver essa influência, esse pensamento, por exemplo, cilíndrico. Isso é só um povo. E tem uns Uhum. 800 para mais, sabe? E das formas geométricas. Eu acredito que os panos tenham chegado lá também, panos africanos tenham chegado na Europa, porque eles foram colonizados, então, enfim. As próprias esculturas, algumas delas é possível que elas tivessem vestidas também, né? Uhum. Ou com colares e adereços Ah, geométricos, assim, que criam isso esses tem, padrões. isso Isso tem tem, também. isso tem mesmo. Elas carregam, porque Inclusive. os colares têm muito a ver com algo religioso. Aqui no Brasil a gente tem as guias de santo ou as guias de orixá. E mesmo nos terreiros, quando a gente vai, as pessoas usam guias e quando a gente tem os orixás representados, todos eles, a maior parte deles carregam uma guia no próprio corpo mesmo. E aí também é outra expropriação, né? Mas é para a gente pensar aqui essa influência visual que tem na geometrização. Esses povos sempre fizeram isso. Então, é bem característico. Aqui é a segunda que a gente já viu do Picasso, e eu quis trazer um lugar mais próximo da gente. A África é muito próxima, na verdade, ela é mais próxima do que a Europa pra gente, mais próxima do que os Estados Unidos, é muito perto, e geograficamente também é muito parecido. Muitas coisas do nosso clima, enfim. Mas isso aqui fica no Piauí, é na Serra da Capivara. E para a gente ver como essa simplificação dos desenhos, né, nas formas mais básicas, também tem muito a ver com essas culturas ditas primitivas, mais antigas. Mas aí essas pessoas elas não estavam preocupadas em fazer o que a gente chama de arte hoje. Para essas pessoas tudo estava junto, a arte é a espiritualidade é o corpo é tudo não tem essa divisão binária. Essa divisão binária é uma característica que a gente tem, que a gente carrega do pensamento europeu. É isso, acabou. Queria poder falar mais sobre esse assunto, mas mais para frente, se vocês quiserem.
a gente pode falar sobre uma perspectiva mais contemporânea, que é sobre a descolonização da arte e da visão de mundo. Igual